Presidente, essas discussões não ficam muito para em cima da hora? Como é que é o relacionamento aí da Câmara com o ministro Paulo Guedes? O relacionamento com o ministro Paulo Guedes e a Câmara, como todos os ministros, é muito respeitoso, não é? Nós temos que respeitar a liturgia de cada cargo, de cada pasta, cada ministro tem a confiança do presidente da República para representar o governo nos seus segmentos. O ministro Paulo Guedes, muita polêmica se fez a respeito da convocação dele, eu já adianto esse tema, pela Câmara dos Deputados. Eu sempre defendi que todo ministro ele tem que estar suscetível e disposto a comparecer à Câmara todas as vezes que for convidado ou convocado. É obrigação prestar informações. É nossa função legislar e fiscalizar. Então, o ministro Paulo Guedes, por questões de preço de dólar, por questões de preço de energia, seja por essa questão que eu não tenho dúvida vai esclarecer com relação ao offshore, já tinha sido convocado em várias comissões da Casa, em muitos outros assuntos, e nesse também. O plenário fez a solicitação, eu acho que o plenário é até uma maneira mais ampla de o ministro esclarecer, de nós podermos debater sempre em alto nível quais são as condições econômicas, quais são as visões do ministro para a questão da contenção, quais são as saídas, quais são as alternativas e quais são as explicações que ele possa dar. Então, o relacionamento da Câmara com todos os ministros e com o ministro Paulo Guedes é sempre muito respeitoso e cordial, e lógico que temos que acreditar em quem está na parte de fazer as críticas quando elas sejam necessárias de forma contributiva. Deputado, a votação da PEC que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público está confirmada para hoje. Eu queria que o senhor explicasse a importância dessa mudança, né, da alteração da composição de quantos serão os representantes da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, né, com assento no CNMP, enfim, que o senhor explicasse a importância dessa matéria. Ali, Cláudio, a PEC deve estar sendo votada hoje, deve ir a plenário hoje. Nós passamos aí mais de 4 meses na comissão especial. O texto veio a plenário, né? O texto ele foi amadurecido, foi negociado ontem com todos os ministérios públicos, com o CONAMP, com a NPR, com o Colégio de Procuradores Gerais de Justiça. Toda a legislação ela carece de aperfeiçoamento e não há dúvidas que o Ministério Público, como a Câmara dos Deputados, por exemplo, tem o seu Código de Ética, tem o seu Conselho de Ética, o Senado tem o seu Código de Ética, o seu Conselho de Ética, o CNJ tem seu Código de Ética, não é? O Ministério Público, por exemplo, não tem um Código de Ética e foi um dos assuntos tratados na PEC. Né? Vocês precisam fazer um Código de Ética para ter um regramento. E foi dado um prazo para que o Ministério Público pudesse confeccionar o seu Código de Ética, senão, a partir daí, o Congresso, por legislação ordinária, faria a composição, a mudança da composição para dar mais espaço à sociedade civil, porque todos os órgãos, o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, todos os órgãos, eles têm controle externo, seja pelo Tribunal de Contas, pela CGU, pela Polícia Federal, pelo MP, né? Só o MP não se tem controle, porque a formação do CNMP sempre foi muito paternalista. Né? Você dificilmente você vê ações de improbidade, por exemplo, contra o Ministério Público ou contra procuradores, você não vê normalmente um julgamento mais sério, os prazos prescricionais, então tinham muitas dificuldades que os legisladores entenderam por mudar. Lógico que aparecem as versões, não é? Por exemplo, foi tratado um tema aí que foi muito desvirtuado com relação à ingerência no funcionamento ou na função do Ministério Público de investigar, de combater a corrupção. A legislação não quer combater nada disso. Esse artigo ele dizia claramente o seguinte: se um procurador ou um promotor responder e for condenado por uma função, por um caso disciplinar, o ato pelo qual ele foi condenado poderá ser revisto pelo CNMP administrativamente sem sanção. Então, esse texto, que é claro, é que se alguém provocar representar um procurador ou um promotor no Conselho Nacional e ele disciplinarmente for condenado naquela manifestação, o ato que ele fez e que foi questionado poderá ser revisto administrativamente pelo CNMP.
A isso foi dado uma versão de que era uma ingerência e acabar com o Ministério Público de uma maneira exagerada. Nós chamamos para conversa, demonstramos. Esse texto foi reduzido a várias mãos, várias associações, se chegou a um texto de consenso, entre outros vários assuntos. Então, nós estamos trabalhando a semana toda para que nós possamos votar essa PEC sem vencidos nem vencedores e acomodando a um novo formato CMP, numa maior participação da sociedade civil, representada pela OAB, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, por todos os órgãos que representam o MP, MP Federal, MP Estadual, MP Militar, MP do Trabalho, MP do DFT. Então, a composição será feita de uma maneira mais democrática, onde as decisões possam ser feitas e acompanhadas com mais transparência. Nenhum tipo de ingerência funcional para cima do Ministério Público, absolutamente. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, queria perguntar para o senhor se vai haver tempo hábil para votação em plenário daquele projeto que prorroga para 2022 a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam na economia do Brasil. A gente já teve essa polêmica no ano passado, o projeto passou pela Câmara e Senado, foi vetado pelo presidente, o veto foi derrubado e hoje, dia 14 de outubro, mais uma vez com essa insegurança pairando sobre empresas e trabalhadores. Vai dar tempo, deputado? Já o que está tramitando na CCJ é um projeto de lei, inclusive, terminativo. Quando é um projeto terminativo, se ele for aprovado na CCJ, ele vai direto ao Senado, lógico, se não houver recurso ao plenário. É um momento de muita dificuldade, nós sabemos da importância que esses 17 setores geram, de empregos, de divisas para o país. Nós estamos com essa dificuldade de, como eu disse no início da fala, do espaço orçamentário. Há uma tese que diz que isso não conta, há uma tese que diz que isso conta, mas toda a nossa boa vontade em discutir a matéria, sensibilidade acima de tudo, para que essa questão da desoneração possa ser tratada de uma maneira, inclusive, mais permanente, não é? Porque a última votação era de uma prorrogação por um ano, não tinha previsão de ser desse ano para frente. Então, agora essa outra discussão de outro projeto para prorrogação por mais 5 anos. Então, os deputados estão focados, eu acho que tempo há suficiente, a tramitação é simples, é um projeto de lei, a questão são dos ajustes técnicos e as suas repercussões, né? Mas há um grupo muito mobilizado na frente nova parlamentar que foi criada do empreendedorismo, que está se reunindo aí com mais de 200 empresários, fomentando essa frente, para que se discuta no Congresso alternativas legislativas para se encontrar uma maneira permanente de se discutir a desoneração da folha mais ampla no Brasil. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, conversando conosco na Rádio Bandeirantes. Vamos falar um pouco sobre política, né, deputado? É a tua praia, o PP e Jair Bolsonaro podem estar próximos aí de uma filiação. Ele vai ser o candidato do PP à presidência da República no ano que vem? Olha, nesse momento eu só posso falar como filiado, né? Eu sempre que fui líder partidário do meu partido, eu fui por 6 mandatos, eu sempre respeitei as decisões partidárias, eu cuidava da parte da bancada, o presidente Ciro cuida da parte do partido e assim acontece até hoje. O presidente Bolsonaro já foi do nosso partido, quando saiu consensualmente, foi dada a ele a permissão para deixar a sigla e se candidatar à presidência da República. Naquele momento nós tínhamos outros compromissos e foi dado a ele essa justificativa bastante clara. E agora o presidente Ciro tem tido conversas realmente com a bancada, tem consultado estado por estado, ouvindo os seus diretórios, tem conversado com o presidente, isso já vem sendo noticiado e eu como filiado, lógico, sou partidário, e nós vamos aguardar que as esferas partidárias resolvam, né? Está muito bem entregue essa discussão e nós vamos esperar o que vai acontecer nesses momentos. A política com essas novas discussões de mudanças eleitorais, de não se permitir a coligação referendada, de se fixar o número de 100% por vagas, de se permitir as federações, elas vêm se mostrando muito
muito rápidas as mudanças, né? A fusão do DEM com o PSL, a possibilidade de federação entre partidos de esquerda, entre partidos de centro, nós vamos caminhar para o que nós queríamos, né? Que é a diminuição de partidos no Brasil, para que a gente possa avançar para uma discussão mais para frente de um sistema semipresidencial, porque entendo que dessa maneira o Brasil poderá fazer, aí sim, as mudanças estruturais que precisa na sua legislação para funcionar de uma maneira mais plena. O sistema presidencial, por qualquer um que eleja, qualquer homem, qualquer mulher, ele fica muito vulnerável enquanto único a tomar decisões e a propor as discussões. Ao tempo todo está sujeito ao processo de eleição e reeleição sobre temas que dificultam muito o crescimento do país. Então, eu penso que esse novo modo, essas novas decisões, essas novas acomodações, essas conversas e tratativas que estão sendo feitas, seja do presidente com o PP, de fusão partidária, de federações de partido, de acomodações de outros, será muito benéfica para o país de uma maneira mais ampla, transparente, como deve ser, e com as escolhas políticas que se couberem a cada partido. Pois é, deputado. Estamos conversando com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. E, por falar em política, eleição e 2022, a gente já trouxe aqui no Jornal Gente que o mundo está vivendo um surto inflacionário, que o Brasil tem a sua própria inflação, infelizmente, e olha só, o dólar já está a 5,55. Segundo as pesquisas, esse assunto, que é a economia, está atingindo muito a popularidade do governo. O senhor acha que vai dar tempo do governo consertar esse problema inflacionário, de modo a não inviabilizar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? É importante que se diga, como você frisou, que o problema inflacionário é mundial. Lógico que nós temos a nossa polarização aqui no Brasil e que isso vai ser tratado de maneira paroquial. A política cambial ela sofre muitas influências e variações, né? Qualquer assunto mexe com o humor e se especula bastante. Ontem o Banco Central estava prevendo a venda aí de vários lotes de dólar, para hoje ou para amanhã, ou se não foi ontem, eu não acompanhei o dia, eu fiquei todo em reuniões, mas para tentar baixar esse dólar aí para 5,30, 5,25, 5,35, tentar reduzir um pouco essa corrida, o mundo sofre com isso, né? A inflação ela vem de maneira forte mundialmente pelo rebote, lógico, da pandemia. Os efeitos da pandemia, com desabastecimento de materiais básicos para, por exemplo, a indústria automobilística, para a indústria de tecnologias, para questões básicas de infraestrutura turística. Você chega em diversos países, está estagnada a questão dos empregos. Então, é uma questão mundial que o mundo vai ter que se ajustar aí durante esse ano, próximo ano. Lógico que a questão da economia influencia diretamente na eleição de qualquer presidente, seja do presidente Bolsonaro, seja do presidente que o antecedeu, seja de qualquer um. É importante, claro, que o governo se mobilize, se movimente para conter essas distorções, não é? Lógico que tem muitos fatores que independem, mas é obrigação de qualquer governo, ele é eleito para isso, manter a economia estável, previsível, mantendo bons índices e com a população com segurança. Se não acontecer, isso, lógico, que interfere diretamente no processo e atrapalhará. O presidente tem que agir energicamente, o seu governo, para tomar medidas que contenham, que diminuam, que minimizem, que se discutam com transparência os efeitos da economia na avaliação política de qualquer governo.